Então tá, pessoal, acho que daqui a pouco a gente já começa, né? A ideia dessa live, né, vai ser a primeira live do que chama Descarbon Talks, né? É um projeto da Descarbon que tem por objetivo a gente popularizar as ações, as discussões, né, em relação à sustentabilidade, ESG e descarbonização. A gente falar mais sobre esse assunto, vou falar da nossa realidade aqui, né, em Porto Alegre, em que aqui no Rio Grande do Sul, em especial, a gente fala pouco sobre, né, descarbonização. A Lilian provavelmente já tem uma outra realidade em São Paulo, né? Pelo que eu tenho visto, lido e participado de vários eventos nacionais, São Paulo, Minas Gerais, assim, estão à frente desse processo. E tenho me surpreendido também com a Bahia, né? A Sinduscom Bahia tem feito muitos eventos interessantes sobre ESG e descarbonização e outras questões de inovação também na construção civil. Então, a pauta é essa, difundir esses assuntos, né? E a gente formar um grupo de pessoas, né, que possa discutir sobre esse assunto e crescer com esse assunto também. Então, a live vai ser dividida em duas partes. Eu vou iniciar introduzindo um pouco o assunto da descarbonização. Vou falar em torno de 20 minutos, não mais do que isso. Depois, a Lilian, que é a nossa convidada, né, ela vai falar principalmente sobre a calculadora C-Carbon, né? Já vou apresentar a Lilian, né? A Lilian é coordenadora técnica do COMASP, né, que é o Comitê de Ambiente do Meio Ambiente do Sinduscom, e também superintendente do Comitê Brasileiro de Construção Civil da ABNT. E o foco da apresentação dela vai ser a calculadora C-Carbon, né? Então, posteriormente às nossas falas, a gente vai abrir espaço para perguntas e respostas, então vocês podem ir perguntando ao longo da apresentação, e depois eu vou compilando as perguntas para a gente ter um bate-papo, né, para que a gente possa ter uma interação. Então, vocês fiquem à vontade. Então, para quem não me conhece, né, eu sou a Alessandra Brito, sou arquiteta, sou doutora em engenharia, defendi meu doutorado em dezembro do ano passado, tenho 20 anos de experiência docente. Desde 2016 eu me dedico a estudar, a pesquisar as questões das mudanças climáticas, né, e os efeitos nas cidades, nas edificações e nas operações. Então, a ideia agora, né, que eu saí da academia, né, e abri a empresa, é colocar esses conhecimentos, né, em prática, né, para que a gente possa transformar, né? A missão da Descarbon é transformar as pessoas, as empresas, elas serem agentes de transformação. Então, sem mais delongas, né, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Patrícia, está aparecendo? A minha Patrícia é a minha Sim. querida amiga que está me ajudando aqui, né? Muito obrigada, Patrícia, esse agradecimento público aqui, a tua ajuda e o teu apoio de sempre. Obrigada. Então, pessoal, vamos falar da minha parte, então, né? Que eu vou falar sobre a descarbonização na construção civil, desafios e oportunidades no presente e no futuro. Antes de falar de descarbonização, acho que é importante falar dos gases de efeito estufa, né? Entender como eles, né, interferem na nosso planeta Terra, né? Então, o efeito estufa é um fenômeno natural, ele existe desde sempre, né? Os raios solares, eles penetram, né, na nossa atmosfera, chegam até a Terra, e o efeito estufa, o fenômeno natural, é como se fosse um colchão, né, que protege e faz com que esses raios eles não escapem de novo, né, fora da atmosfera. Então, o efeito estufa ele permite que sejam criadas condições de vida na Terra, né? Enquanto a gente não tinha uma produção industrial muito grande, existia um equilíbrio entre o que a gente emitia de gás de efeito estufa e o que as árvores, as florestas, então, capturavam, né, dessas emissões. A partir do período industrial, a gente começa a emitir muito mais gases de efeito estufa e também começam os processos de desmatamento.
Então, vocês vão ver aqui do lado direito, né, a gente já está em desequilíbrio, né? A gente está emitindo muito mais do que a gente captura, né, do que as florestas capturam, e isso acaba gerando, então, o aquecimento, né, da atmosfera, dos mares e uma série de consequências que a gente tem visto por aí. Os gases de efeito estufa, então, estão presentes em atividades que tenham combustão, no uso da energia, modificação no uso da terra, em aterro sanitário, em gases refrigerantes, que são esses gases de geladeira, refrigerador, né, extintores de incêndio, na extração mineral, na agricultura, na pecuária, enfim, todos nós, eu na minha casa, vocês na casa de vocês, a gente nas nossas atividades antropogênicas, que a gente fala das atividades do homem, né, a gente gera gases de efeito estufa. Esse conjunto de gases a gente chama de CO2e, de equivalente. É como se fosse um combo, um mix de gases. Importante mostrar, né, essa imagem aqui, as queimadas, em vez das árvores capturarem, né, o CO2, aqui elas também emitem CO2. Né? Então, é importante que a gente preserve as árvores, né? A ideia aqui é só mostrar para vocês, né, nessa tabela, alguns gases que são os mais importantes e que são controlados pelo Protocolo de Quioto. Esses a gente tem que olhar com cuidado. Nessa tabela, ali na parte de cima, vocês vão ver assim, a contribuição para o aquecimento global, a permanência em anos na atmosfera, o fator de aquecimento global e onde, né, a gente pode achar esses gases. Então, aqui a gente vai ver qual é a proporção, né, a contribuição para o aquecimento global, e a gente vai ver que o CO2 é o que tem a maior contribuição. E esse tempo que ele fica na atmosfera é bem variável. E o fator de aquecimento global é 1, e a gente vai achar ele mais no uso de combustíveis fósseis, desmatamento e alteração no uso do solo. A partir daqui, a gente já vai vendo que vai caindo essa contribuição dos outros tipos de gases, do metano, do óxido nitroso e desses daqui, digamos assim, que são os mais nocivos, mas é o que a gente tem emitido menos, graças a Deus. A gente vai ver que o metano leva em torno de 12 anos na atmosfera, o óxido nitroso 120 anos, e esses daqui vão de 3.200, 10 mil anos, 50 mil anos, quer dizer, são gases que ficam muitos milênios, né, na atmosfera. Não é tão ruim isso, né? Porque a indústria tem trabalhado para diminuir, né, a nocividade deles, e a gente tem emitido menos. E vocês vão ver que enquanto o CO2 tem um potencial de aquecimento 1, por exemplo, o SF6 tem 23.900 de aquecimento. Então, onde eles estão, né? Na indústria, na refrigeração dos aerosóis. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses gases, que embora eles tenham uma parte pequena, né, na questão dos gases de efeito estufa, eles são muito danosos. Bom, a gente também, pensando na construção civil, a gente emite, né, o setor emite gases de efeito estufa e também energia incorporada. O que é energia incorporada? Energia que eu uso para fabricar as coisas, para fazer as coisas, desde a extração, né, da matéria-prima, até a fabricação, transporte, construir, usar, né, esse ambiente que foi projetado, e depois na fase, né, de demolição também, né? Para onde vai esses resíduos, né? Vão para um lugar adequado, eu reaproveito eles. Então, por isso que é importante a gente produzir, né, edificações que sejam bastante duráveis, né, para que a gente não tenha um maior número de emissões. Pensando então por setor da economia, a gente vê essa imagem e vê que a maior parte das emissões de gás de efeito estufa estão relacionadas à energia, né? Aço e ferro. A gente vai ver a questão do transporte também, principalmente transporte terrestre, e energia usada nas edificações, que dizem respeito à nossa atividade, tanto no edifício comercial quanto residencial, que é o maior. Em relação à indústria, a gente também vê a indústria cimenteira como um grande emissor, a questão dos efluentes e também dos aterros. No mundo, o nosso setor impacta, né, consome 36% de energia global, 40% de resíduos a gente gera globalmente e emite 40% dos gases de efeito estufa. Então, a nossa indústria ela impacta muito, né?
nesse efeito estufa. Então, a gente tem que reunir esforços para diminuir, né, esses impactos. Aqui, pensando no Brasil, 4 materiais respondem por 80% do conteúdo energético da edificação: aço, cimento, cerâmica vermelha e revestimento cerâmico. Então, usar com eficiência esses recursos e evitar o desperdício, né, já é um grande passo. Então, o que é descarbonizar? Agora vocês já sabem, né, o que é essa questão dos gases de efeito estufa. O que é descarbonizar? Então, é tentar reduzir drasticamente as emissões de gases de efeito estufa, né? E para a gente reduzir drasticamente, a gente precisa conhecer quais são esses gases e medir, né? A descarbonização está relacionada à sustentabilidade ambiental, né? Diretamente relacionada à ambiental, mas ela também reflete na questão social, porque melhora a nossa qualidade de vida e também dos ecossistemas, e também econômica, porque a gente vai reduzir recursos e, consequentemente, vai ter impactos econômicos positivos, né? Então, nessa lógica da descarbonização, o que é importante? Medir, né? Medir, reduzir, olhar para esse nosso processo, né? Ver quais são os gases que a gente está emitindo mais, vamos reduzir, 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 e o que não der mais para reduzir, a gente vai compensar. Isto é, se eu gerei 100 toneladas de CO2 equivalente, eu vou compensar, vou comprar créditos, por exemplo, de CO2, créditos de carbono. Mas a compensação, assim, dá 2 ou 3 lives. Vamos agora, hoje, nos focar em medir, conhecer o fenômeno e medir. E por que é importante quantificar, né? Por sobrevivência, a gente tem visto, né, diversos eventos extremos acontecendo no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, no quintal da nossa casa, né? Então, é importante, né, a gente começar a medir para compreender esses impactos que a gente gera, identificar as fontes de emissão para reduzir. A gente vai poder comparar edificações, obras, né, similares, para ver, pô, o meu segundo empreendimento reduziu realmente as emissões ou eu não consegui reduzir, né? A gente precisa ter parâmetros de comparação. Ele pode se tornar um requisito legal, isto é, vir por imposição da legislação. Na Inglaterra, desde 2009, isso é uma imposição da legislação e muitos ganhos eles já conseguiram, ou pela mão invisível do mercado, isto é, o mercado vai começar a exigir. A gente vê, por exemplo, empresas metalúrgicas maiores já cobrando da sua cadeia de valor que faça inventário de emissões, senão não vai ser mais um parceiro comercial. E também para que a gente possa cumprir as metas do Acordo de Paris que o Brasil se comprometeu. E como que a gente quantifica gases de efeito estufa, pensando na construção civil? A gente tem duas opções. Ou a gente usa o GHG Protocol, que é um padrão internacional, que serve para qualquer setor da economia. A Lilian vai falar um pouquinho sobre os escopos 1, 2 e 3, eu nem vou falar aqui. E depois tem a calculadora C-Carbon, que é onde ela vai aprofundar, então, a palestra dela. E aí não é voltado para qualquer setor da economia, é voltado então para a construção civil, então é muito mais amigável e também tem a vantagem da gente gerar dados para o nosso setor, não ficar usando dados internacionais. Então esse é como é que eu vou dizer assim, um grande benefício. Eu fui usuária dessa calculadora, acho que eu fui uma das primeiras a cadastrar a obra. Em 2021 eu terminei um inventário de uma empresa, de um empreendimento, né, a Solon, lá em Pelotas, e tenho visto muitos avanços na calculadora, né, e vejo com grande benefício e também sou uma defensora do uso. Então, vocês vão saber um pouquinho mais sobre ela depois. E a segunda parte da minha fala vai falar, então, sobre os desafios e oportunidades da descarbonização, né? Que a gente vê meio que um labirinto, né? Parece portas fechadas, mas todo desafio ele leva a uma oportunidade, né? Então é com essa ótica que eu quero falar para vocês. Quais são os desafios que a gente tem no presente, né? Eu acho que falta de conhecimento e conscientização entre os stakeholders, né? Entre os envolvidos nesse processo, nessa cadeia da construção civil. Tenho conversado com muitas pessoas, né, ligadas ao setor e é sempre um desconhecimento, mas o problema não é o desconhecimento, até porque eu estou aqui para isso, né? A minha empresa tem essa missão.
mas é sempre colocando a responsabilidade. O arquiteto diz que é o contratante que tem que pedir, o contratante diz que é a indústria que tem que fazer, e a indústria fica esperando, então, a legislação que cobre dela fazer, né? Então, acho que é esse mindset que a gente precisa virar a chave, né? Então, a gente tem uma resistência muito grande no setor da construção civil a mudanças de paradigma, né? Enquanto outros setores da saúde, da agricultura já estão colocando tecnologia de ponta nos seus processos, né? A gente ainda é muito resistente, a gente ainda é muito artesanal. E a escassez de profissionais qualificados, né? Pessoas que saibam lidar isso. Eu saí recentemente da universidade e, infelizmente, a gente não está trabalhando isso, né, como deveria dentro da universidade. Acho que a gente deve formar, né, essa leva de novos profissionais com foco muito na resiliência, na mitigação, né. E todo o desafio leva oportunidades, e aí vou falar da educação, seja ela formal, dessas pessoas, né, dos jovens que vão entrar no futuro do mercado de trabalho, mas também desses profissionais que já estão aí, que já estão no mercado, que precisam se capacitar, né? E para essa resistência à mudança no setor da construção civil, a gente precisa comunicar as boas práticas, né? Para que as pessoas vejam, sim, é possível, né? Que a gente consiga enxergar a viabilidade naquilo que está sendo feito. E como a gente já vê em relação ao ESG, que está entrando em outros setores da economia com mais força, já vê enquanto existia escassez de profissionais, agora há um aumento grande de demandas por profissional e vários profissionais se capacitando para entrar nesse mercado. Ainda a gente tem uma dependência de energia fóssil, que isso é importante, vocês viram lá na geração de gás de efeito estufa, disponibilidade limitada de materiais de construção civil de baixo impacto ambiental. Hoje tu vai no supermercado, tu pega 2 sacos de bolacha, tu olha o rótulo e tu vê o que tem ali dentro, né? E tu confia no rótulo, né? Se tem sódio, se tem açúcar, se tem gordura, e tu faz a tua escolha de acordo com as tuas necessidades, não só financeira, mas aquilo que ele contribui ou não para a tua saúde. E a gente não tem isso, né, nos nossos materiais. O que tem dentro de um tijolo, o que tem dentro da tinta, né? Existem listas, né, the red list, os materiais que são nocivos até para a saúde do homem enquanto ele convive dentro da sua casa, e a gente não consegue identificar isso. Então a gente precisa de grandes avanços nesse setor. E o alto custo para desenvolver, né, tecnologias e materiais mais sustentáveis. E em relação às oportunidades, então a gente mora num país, né, que tem recursos, né, tem o sol, tem a água, né, e a gente precisa também desenvolver equipamentos com maior eficiência energética. Em relação a isso que eu falei dos materiais, né, a gente tem visto incentivos governamentais e regulamentações favoráveis. Só esse ano, pelo menos 7 decretos e normas foram lançados. Isso daí vocês podem ver lá no meu Instagram, tem as outras 3. Eu trouxe 4 aqui para vocês, né, que falam sobre incentivo à indústria de baixo carbono, financiar empreendimentos para mitigação e adaptação às mudanças do clima, incentiva os planos setoriais, isso é qual é o plano da construção civil para mitigar, né, para reduzir as suas emissões. E a medida provisória Minha Casa Minha Vida, que incentiva, inclusive, o uso da calculadora, que a Lília vai falar. No futuro próximo, né, porque essas coisas estão acontecendo cada vez mais rápido, né, a gente vai ver essa intensificação e a maior frequência dos eventos, né, extremos, o risco crescente nas cidades, edificações, infraestrutura e negócios, né, negócios não só urbanos, né, mas também da agricultura, da pecuária, né, muita gente perdeu casas, né, mas também perderam animais, o campo, né, a sua produção, então influenciando uma série de dinâmicas, né, que a gente às vezes não consegue enxergar. A questão dos refugiados climáticos, né, isso quando eu comecei a estudar, 2017, quando entrei no doutorado, refugiados climáticos, nossa, eu achei que fosse acontecer, sei lá, 2030, talvez. E a gente está vendo que a seca na Amazônia pode levar esses ribeirinhos a, se não começar a chover logo, né, eles começarem a se movimentar, porque eles viviam disso nesse bioma que
a pesca, né, era o meio de subsistência deles, né? E a gente vai ver também a questão dos refugiados de guerra, né? Ucrânia, na faixa de Gaza, e mesmo os refugiados de outros eventos, como os terremotos que aconteceram na Turquia, né? São cidades que viraram destroços, né? O que vai fazer? As pessoas vão reconstruir ali? Ou isso vai para um outro, esse entulho vai para um outro lugar? Então, assim, é uma loucura pensar nisso, né? Depois que acabar essa guerra, o que vai acontecer? E provavelmente escassez de recursos e materiais, né? Já existem estudos que apontam, né, que o aço vai ser mais escasso ou vai ser mais caro, né? Então, pensar a reconstrução dessas cidades é um grande desafio. E as oportunidades que estão associadas a ela, então, é a criação de políticas públicas, né, que fale de planos de mitigação, de resiliência, de adaptação. O governo do estado do Rio Grande do Sul recentemente fez o plano 2050, São Paulo também tem, Mato Grosso do Sul também tem, então acho que isso é importante, né, dar robustez para essas políticas. Muita pesquisa, educação, principalmente dessas pessoas que moram em área de risco, mapeamentos, né, para saber até onde os riscos alcançam, sistema de previsão e alerta melhores, né? Também precisamos projetar e construir cidades e edifícios mais resilientes, né? Normas, guias. Em determinadas áreas dos Estados Unidos que são sujeitos a furacão, a gente vê normas detalhadas, guias detalhados de como fixar janela, como fixar porta, qual o tipo de parafuso. É um nível de detalhe assim que eu fico impressionada, né? Então eles estão preparados, os profissionais estão preparados para isso. E isso a gente não tem aqui. Então são grandes oportunidades para nós. E a questão do estoque de terra pública, né? O Uruguai tem muito dessa tradição, né, de ter estoque de terra pública para desenvolver políticas habitacionais, né, sistemas habitacionais em que as pessoas possam, inclusive, construir as suas moradias, né, com auxílio de arquitetos ou com auxílio de engenheiros, para que a gente possa ter uma escala, né, nessa produção de terra segura e resiliente. E sistemas construtivos rápidos também, né? Não é possível que a gente demore tanto tempo, né, para construir edificações, enquanto que nos Estados Unidos, em 4 meses, uma casa está pronta, né? É um jogo de Lego. Então, a gente precisa avançar nesses quesitos. E vocês devem estar meio tontos, assim, né, de tudo isso que eu estou bombardeando vocês. Mas por onde começar, né? Essa é a grande pergunta, né? Se vocês estão aqui, vocês estão interessados por esse assunto, de alguma maneira toca vocês esse assunto, mas e aí, por onde que a gente começa? Então, baseado assim nesses estudos que eu tenho feito, né, de olhar muito os casos, né, os benchmarks, as boas práticas, né, fora daqui, dentro, né, daqui também a gente tem coisas que são boas, né. E aqui eu vou falar para vocês dessa visão de negócio. Eu não estou falando de projeto sustentável, não estou falando de certificação de edifícios, eu estou falando de visão de negócio. Estou falando para o dono do escritório, estou falando para o dono da empresa construtora, para o dono da consultoria, da gente pensar essa visão assim, de cima para baixo, top-down. É o dono, né, do escritório ou da empresa que tem que decidir. Eu quero iniciar um processo de descarbonização. É top-down. E para isso, né, disso tudo que eu já estudei, eu vi que 4 etapas, né, macro etapas, né, elas são um caminho, né, para vocês saírem daqui, tá? Onde é que a gente começa? Eu acho que a primeira é a clareza, né? Entender esse cenário que a gente está vivendo, olhar para dentro do seu negócio, né? E ver o que está sendo feito hoje, né? Quais são os cuidados que estão sendo tomados ou não estão sendo tomados, e olhar para fora também, olhar o que meu concorrente está fazendo, quais são os benchmarks, as boas práticas, né? Com isso, a gente vai ter o nosso ponto A, isto é, a foto atual. Onde é que eu estou hoje, agora? O próximo passo é a ambição no bom sentido, né?
de sair desse lugar do ponto A e caminhar em direção à descarbonização, né? Então, para onde eu vou? Qual é o meu nível de ambição, né? Do meu negócio, o que eu quero fazer para melhorar os meus processos, né? Depois vem o compromisso, né? Isto é, fazer o plano, né? Fazer um plano de ação, onde eu vou ter metas e vou ter indicadores. Esse plano ele pode ser baseado em várias estruturas de frameworks que a gente tem. Pode ser os ODS, pode ser GRI, pode ser CPD, pode ser uma série de sopinhas de letrinhas que também não dá para falar agora, mas que são planos estruturados e que mundialmente já são reconhecidos. E o último, então, é a ação e a comunicação, né? Colocar em prática e comunicar. A gente tem que comunicar os avanços, né? E quando não houver avanços, discutir por que não ocorreram, né? Então, esse eu acho que é um método, né, que a gente pode utilizar para começar a sair do lugar, né? Não é uma atividade fácil, né, começar a fazer isso, mas a gente tem que começar. E a pergunta é: vocês estão preparados para isso, né? Podem até escrever aí no chat como é que vocês estão diante desse desafio e como é que vocês estão se preparando para isso. E a ideia, né, desses webinars que a gente está fazendo, dos Carbon Talks, é justamente trazer essa discussão, né? Que a gente pode caminhar juntos, né? Que a gente pode e deve caminhar juntos, porque é uma caminhada solita difícil, né? Porque cada um de vocês não vai fazer uma pós-graduação para depois, né, começar a colocar em prática. A gente não tem tempo para isso. A gente tem que escalar muito, né? Então, a missão da Descarbon é justamente isso, é ajudar, né, vocês a olharem os seus negócios e começar a trilhar um caminho, né? E isso tem que ser de forma personalizada, né? Não é uma receita de bolo, cada um tem suas demandas, cada um tem as suas especificidades e também as suas ambições. E eu acho que a minha motivação hoje e a da Lilian, provavelmente, né, na fala dela, é que vocês se motivem, né, a dar esse primeiro passo. Então, paro por aqui para dar, então, a fala para a Lilian, que vai falar sobre a calculadora de Scarbon. Vou parar meu compartilhamento. Para quem entrou depois e quiser dizer de onde veio, enquanto a gente vai fazendo aqui a troca de slides. Lilian, tudo contigo. Já apresentei a Lilian inicialmente, mas Lilian, se tu quiser te apresentar novamente, fica à vontade. Obrigado, Alessandra. Eu estou vendo a sua tela, não sei se sou só eu, mas sem problema. Bom, boa noite a todos. Queria agradecer o convite de estar aqui, o convite da Alessandra. Eu acho que é muito importante para mim, né, como profissional, estar aqui, porque a Alessandra nos motivou nesse trabalho que a gente fez no Sinduscom, a sempre melhorar. É alguém que estava lá do outro lado da tela, que a gente fala, né, usando a nossa calculadora e dando sugestões e questionando e falando, gente, vamos, quero fazer. Então, para nós, essa motivação que a Alessandra nos trouxe é muito importante. Eu vou tentar aqui compartilhar minha tela. Vamos ver se tudo dá certo. Aqui eu já descompartilhei a minha, vê se tu consegue compartilhar. De tamanho real, né? Na modo tela cheia. Isso. Vocês estão vendo? Ainda não. Não deu certo? Para mim tá congelado. Agora deu, agora deu. Entrou para mim, entrou para vocês também? Entrou Sim. para você. Sim. Tá, bacana. Então, e aí, como eu estava falando, né, a Alessandra, como ela comentou nesse início aí de bate-papo entre a gente, é importante essa questão de que está todo mundo começando. Então, um puxando o outro é uma coisa bem bacana, que um vai levantando opções, novos caminhos, novas alternativas para um assunto que é novo, né, para todo mundo. Eu estou aqui representando o Sinduscom São Paulo. Para quem não conhece, né, é o sindicato da construção civil.
do estado de São Paulo. A gente tem a sede em São Paulo, tem as filiais. Eu deixo aqui alguns números, essa apresentação fica para vocês, né? Para vocês, se quiserem conhecer um pouquinho mais o Sinduscom. Mas eu queria falar um pouquinho do meu trabalho lá, que há 23 anos, desde que começou o Comitê de Meio Ambiente, eu estou lá falando um pouquinho sobre construção sustentável, meio ambiente, construção civil. Vários assuntos se passaram, resíduos, água, e agora é a energia, né? E agora é a vez do carbono. E sempre a mensagem que a gente passa para as empresas associadas e para os profissionais é que sustentabilidade não é uma questão estratégica. Ou você faz, ou você perde competitividade. E isso aconteceu, isso a gente falava lá atrás, um outro ouvia, um outro falava, mas no final, hoje, todos sabem, todos estão caindo a ficha, né? Principalmente em São Paulo, os consultores de São Paulo, está caindo a ficha. Você tem que ser sustentável. Isso é uma questão de competitividade. Como lá atrás já foi a questão da qualidade, da produtividade, hoje a questão da sustentabilidade é primordial. Alguns temas que nós tratamos, e hoje a gente vai falar aqui um pouquinho aí da questão carbono, né? Um pouco mais focado no assunto. Bom, isso aqui é uma fala que aconteceu na COP27, né, em 2022, dizendo assim, o BNDES só vai prestar dinheiro para quem vai fazer inventário de emissões de carbono. Tá? Não faz sentido o BNDES estar em projetos que não sejam sustentáveis. Então, essa é a regra mundial. Vocês estão vendo que não é todo mundo falando, todo mundo ouvindo, essa é a regra mundial. A questão é do carbono. Os bancos já tinham um acordo e que era para ser, está valendo a partir de 23, que eles não iam emprestar mais dinheiro nenhum se não se apresentasse o inventário de emissões. Isso não aconteceu ainda, porque estão sentindo, principalmente no Brasil, que o assunto ainda precisa ter uma maturidade um pouco maior, mas já estão incentivando a gente a fazer. Então, a gente já tem algumas linhas de financiamento para a construção ou para a compra, né? Então, se a gente pegar o Santander, ele falou, opa, eu dou um financiamento melhor, uma taxa de juros melhor para a construtora, desde que a obra seja certificada. Ok? Tem uma certificação ambiental. E a certificação ambiental, dentro delas, um requisito é a questão do inventário de carbono. Vamos lá. O Itaú também ele criou uma linha de financiamento para clientes de obras certificadas, né? Então, o Santander para quem constrói, o Itaú para quem compra. E para que a obra seja certificada, também se fala dos inventários. Então, os bancos estão muito trazendo aos poucos essa questão, né? Então, não se fala mais, não vou mais investir em empreendimentos que não são sustentáveis. Por quê? Porque o banco é bacana, vamos assim dizer, né? Desculpa se tiver alguém aí da área financeira, mas não, os bancos têm a sua preocupação no seguinte, é meu risco. Eu estou investindo, estou pondo meu dinheiro em empreendimentos que não causem riscos ambientais. Então, eles estão vendo todos esses lados. E a questão do risco ambiental da emissão de carbono também é um risco, né? O IFC também, através da certificação ED e através de outras ações de financiamento aí junto ao Brasil, também está incentivando essa questão do financiamento. Como a Alessandra falou, Minha Casa Minha Vida. Então, vamos lá, que bacana. Nós estamos falando de fazer inventário de emissão, trazer essas respostas, né, na hora que eu for pedir um financiamento do Minha Casa Minha Vida. A portaria do Ministério, né, agora de junho, falou o seguinte, ainda é optativo, vai. Se você, é um critério de desempate. Eu vou lá, vou pedir meu financiamento, vou pedir meu recurso. Se eu posso, tem vários critérios que são obrigatórios, mas se eu apresentar um inventário de emissões de carbono, ele pode ser um critério de desempate. Bacana. E como é que eu posso comprovar isso? Por meio da ferramenta Secaga. Tá? Então, vocês estão vendo que a coisa não está tão longe. A partir do momento que o governo está dizendo o seguinte, olha, na minha habitação social, aquela que é mais difícil da gente espremer, né, e conseguir um recurso para fazer uma questão de sustentabilidade, já está inserindo questões de eficiência energética, uso racional de água e também a questão do inventário de carbono. No primeiro momento, vamos só pedir para que se meça, são os inventários. Lá na frente, nós vamos pedir para que seja compensado. Bahia, vamos lá, Rio Grande do Sul, Bahia. Salvador. Salvador criou o seu IPTU verde, né? E uma das iniciativas da prefeitura é incentivar que as construtoras apresentem também os seus inventários de emissão.
E eles foram um pouquinho a mais. Eles vão dar um ponto a mais para quem já ir para a compensação, para a neutralização. Mas é um passo um pouco mais para frente, né? Mas você já trazendo o seu inventário, você já tem um ganho a mais. Poxa, mas quem está aí ouvindo a gente? Eu sou uma construtora, eu vou fazer tudo isso, mas eu não vou ter o benefício do IPTU verde, porque quem tem é o usuário final, né? Do meu imóvel. Mas Salvador também está pensando em trazer a outorga verde. Se eu tiver ações verdes, né? Que ajudem na sustentabilidade, eu conseguir ter um potencial de construção maior. Isso ajuda os construtores. O lado de cá, bacana, o inventário de carbono está dentro dessas ações, né? Mas vamos lá, vou contar aqui um pouquinho sobre a Secarbo, né? O que é Secarbo, né? Que a gente fala assim, a Secarbo é uma calculadora, tá? Uma ferramenta para mensurar dois indicadores de mudança climática. Um é a eficiência energética, né? Então, e o outro é a emissão de carbono. Então, eu vou ter duas respostas. Quanto eu emito de gás de efeito estufa e qual é o meu consumo energético ou energia embutida, né? Porque lá no comecinho a Alessandra falou que um dos principais vilões é a questão da energia. Então, para onde vai a nossa energia? Onde o consumo, né? Desde a fabricação do material até a gente executar a obra. Esse trabalho começou em 2013, quando ninguém entendia, muito menos eu, essa questão de carbono. Então, o Cinscom sempre trabalha trazendo construtoras, traz o consultor, trazendo consultoras para criar soluções que sejam viáveis. Aquela coisa, tem que servir para obra, servir para gestão no escritório, tem que ser alguma coisa para a nossa linguagem. E foi esse grande desafio que a gente lançou. Em 2000, e nós fizemos uma metodologia. Em 2013, algumas empresas começaram a utilizar. A gente queria ser mais realista que o rei, padrão Suíça. Não, pera, baixo, não, vamos trabalhar a nossa curva ABC de materiais. E aí, em 2016, a gente validou a metodologia. Bacana. Precisava transformar isso de uma forma online. Foi quando a gente encontrou uns malucos, né, alemães, da GIZ, da Agência de Cooperação, que estavam fazendo uma pesquisa no Brasil de como estava a maturidade da questão do carbono na construção civil. E eles conheceram a nossa ferramenta, entenderam que era muito oportuno, né, a gente potencializar isso. E eles brincaram com a gente. A ideia de vocês é muito boa, mas está muito antiga, né? Tem que ser uma calculadora online, tem acesso. Então, eles nos ajudaram a transformar a plataforma. Lançamos a plataforma, depois disso, uma outra questão é o treinamento online, gratuito a todos. Então, tanto a calculadora como o treinamento são gratuitos. Por quê? Porque esse trabalho também foi feito junto com a Secretaria Nacional da Habitação. Qual que é o propósito? Né? Pensamento alemão. Nós vamos conseguir pedir que as consultoras façam os seus inventários, mas não podemos onerar as construtoras a fazer esse inventário. Então, era uma ferramenta simples, que uma vez capacitada uma equipe interna, pode ser feito pela equipe interna da consultora, independente do porte da empresa, né? E estamos aí trabalhando em melhorias, em 2024 a gente já tem várias melhorias que a gente vai estar lançando, mas é importante também dizer que isso foi validado, né? A Alessandra falou, é validado, tem o GHG e tem a Secab. Na verdade, a Secab, ela fornece informações se você for fazer um inventário global da sua empresa usando a metodologia do GHG, né? O tal do Scope 3. Então, o que é importante, né? Ela é fácil de acessar, gratuita, qualquer tipo de edificação, horizontal, vertical, comercial, residencial. A gente dividiu, né, em caixinhas, para a gente poder começar a ter os nossos indicadores. E ela tem a linguagem da obra. Quando ela pode ser utilizada? Ela pode ser utilizada no momento que vocês estão desenvolvendo um projeto e querem fazer as melhores escolhas, desde a escolha do terreno, que a planagem entra muito, né, pesa muito, e depois vocês fazem o que a gente chama de orçamento inicial, igual orçamento da obra. Você faz lá, fez as suas escolhas, bacana, definiu como vai ser sua obra, qual vai ser o sistema construtivo, você faz o orçamento inicial da obra. De carbono, né? E de energia embutida. Legal. E aí você vai fazer esse acompanhamento, né? A calculadora, a versão que vai estar saindo aí em março do ano que vem, ela já vai permitir que esse acompanhamento ele seja dia a dia, mês a mês, ano a ano, como você quiser fazer.
questão da gestão. E depois, no final da obra, você encerra, né? Então, tem o orçamento inicial e o final da obra. E vou comparar. Bacana. Eu orcei quanto eu vou emitir de carbono. Emitir menos? Parabéns, gente. Durante a obra, vocês não conseguiram reduzir. Poxa vida, emitir mais. Vamos analisar o que deu errado. Para a gente ter o aprendizado, né? A ideia, né, que é um pouquinho da carinha, né, da C-Carbon, né? E a ideia é que tudo tem as suas evidências, né, dentro do processo. Então, como eu falei, a gente vai estar trabalhando aqui nessa etapa, tá? Quando a gente fala escopo da, né, ACV para uma edificação, você tem desde a produção, né, do material até o final do ciclo de vida, quando o empreendimento a gente já tem a desconstrução, que a gente fala. Mas a gente está trabalhando aqui nesses dois caminhos, por enquanto. Produto, então a gente considera energia embutida, né, emissão de gases de efeito estufa, dos materiais, tá, dos produtos incorporados na obra, o transporte da fábrica até a porta da obra, né? Então, e a execução da obra. Então, é nesse ambiente que a gente está trabalhando. Não entramos ainda no uso operação. A gente está falando, né, da produção do edifício. Bacana? E aí a Alessandra comentou, não vou, né, falar sobre tudo, mas tem o escopo 1, 2 e 3, mas basicamente assim, eu sou uma empresa, eu sou uma construtora, né, o que vai pesar mais é no escopo 3, tá? São os materiais utilizados na obra, né? Aqui, geralmente, é a parte de escritório, tá? Os veículos, energia elétrica, isso para nós impacta menos do que o escopo 3. Então, algumas empresas podem falar assim, olha, eu já faço o inventário de emissão, já é o início, mas ela não está considerando o escopo 3. Por quê? Porque esse é um pouquinho mais complicado de fazer. E foi aí que a gente entrou, para auxiliar a fazer, né, esse escopo 3. E como que a gente dividiu isso? Igual obra, né? Então, fundação, serviços preliminares, vedação, revestimento, pintura, cobertura, essa linguagem é muito próxima, né? A gente vai ainda, a gente está trabalhando, né, porque o céu é o limite, né? Eu já tenho um orçamento, olha que loucura que a gente quer chegar. Eu tenho um orçamento de obra já feito no sistema de orçamento de custos, bacana. Em vez de digitar tudo de novo, os quantitativos que eu preciso para fazer a quantificação do carbono, eu já vou, né, linkar direto, puxo, né, tem um robôzinho que vai puxar as informações do meu orçamento e vai jogar o quantitativo aqui na Secab, e a Secab já emite o resultado. Um dia nós vamos linkar até o BIM, né? O BIM já solta o quantitativo, já solta aqui. Então a gente fala assim, o céu é limite, a gente chega lá. Mas por enquanto a gente lança o quantitativo de materiais utilizados, quantitativo de consumo de combustíveis, né? E hoje a gente tem já 27 insumos cadastrados. Então, ele é simples, né? Se vocês quiserem entrar na Secab, não tem um demo, vocês podem brincar, né? É lógico que é reduzido, mas dá para sentir um pouco o sistema. Mas é simples, então vai. Etapa construtiva, fundações, consumo de material, concreto, quantidade de concreto, unidade, o fornecedor, distância até o empreendimento, em quilômetros, quantos percursos eu tive, então, tipo, a quantidade, 1.000 metros cúbicos de concreto do fornecedor XPTO, a usina até, para mim, é 10 quilômetros, bacana, número estimado de percurso 100. Adiciona, e isso já vai entrando na calculadora. Tá? Os nossos resultados, então a gente está trabalhando para ter mais opções, mas a gente tem total de emissões por obra, total por etapa de obra, por categoria, né, que a gente fala bem, serviços, móveis estacionários, energia, escopo 1, 2, 3. A ideia é que a calculadora, vou ser sincero com vocês, a gente está melhorando bastante, e em março a gente vai ter uma possibilidade de vocês já reportarem diretamente nas empresas que já estão trabalhando nisso, né, para o CDP, para o GHG Protocol, nos mesmos formatos que eles solicitam. Estamos alinhados com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, então a gente tem esse alinhamento, que é uma coisa bem importante, e a gente sabe que hoje o planejamento estratégico são fundamentais, são fundamentais para o planejamento da empresa. E eu brinco muito, né, que eu falo assim, a questão ambiental
Estou há 23 anos. Eu sempre convenci quando eu pego pelo bolso. Então, o que acontece hoje? Hoje o carbono não custa para as empresas, né? Mas ele vai custar. Então, a hora que eu tiver que fazer uma obra e tiver que fazer uma compensação para crédito de carbono, porque eu reemiti, isso vai ser um custo a mais, concorda? Então, quanto menos emitir, menos custo tem. E esse custo vai ter que estar embutido já desde o planejamento estratégico do início do empreendimento. Isso vai mexer com o nosso financeiro. Então, preciso de um argumento forte para implantar essa questão, para um olhar sobre a medição de carbono? Sim, vai custar mais caro. Tá? E isso também começa a trazer competitividade, porque uma obra mais cara deixa de ser competitiva. Então, olha como essa questão financeira vai impactar muito. Né? Já falei aqui né, das questões, né, fora a questão financeira, portarias, certificações ambientais, o LEED Condomínio também aceita o inventário pela Secarbon, né? Então são iniciativas bem bacanas. Ela está sendo usada por todos os estados, então é muito bacana para vocês aqui, que cada um, né? A gente tem bastante gente no Brasil como um todo, e isso diz o quê, né? Ela pode ser uma ferramenta universal, porque a linguagem é universal. Nós estamos falando de cimento, concreto, bloco, fio, tubo. A gente traduziu nessa linguagem a questão de como medir o carbono. A gente já tem alguns, eu brinco, tem uns caras aqui na China, Estados Unidos, que eu não sei em que língua que eles estão vendo, né, na China, porque a calculadora ainda está só em português, mas que já entraram e já acessaram a calculadora para conhecer um pouquinho mais. Mas o que é importante? A partir do momento que a gente tenha mais usuários, mais obras lançadas, a gente vai ter um banco de dados. Um banco de dados que a gente vai poder responder. Olha, então, uma edificação, uma casa, unifamiliar. Não, eu tenho um edifício, habitação de interesse social. Não, eu tenho um corporativo AAA. Eu consigo tirar informações das medições de emissão. A gente já ganhou um prêmio aqui da CEBIC, da Câmara Brasileira da Construção, sobre isso, sobre essa questão né, a Secarbon. Temos divulgado bastante, né, os nossos trabalhos. Temos tido a parceria muito forte do Saint-Gobain, que tem nos apoiado nesse trabalho e na divulgação. A KPMG, né, que fez a auditoria na calculadora e confirmou a metodologia, porque isso também é importante, né? Os clientes perguntaram assim, para a gente perguntar para os clientes, olha, para o consultor, você está me apresentando aqui o inventário, mas essa metodologia é válida? Bacana, então, vamos lá, a KPMG fez uma auditoria na metodologia e validou a metodologia. Isso é super importante, então a gente já tem um aval e temos, né, o apoio aqui da Aliança das Incorporadoras e Consultoras de Economia de Baixo Carbono. Como eu falei, a gente tem um curso bacana, EAD, 5 horas e meia, fiz a minha obra piloto, testei, aí o aluno tem um certificado. Tá? Como eu falei, o que a gente está melhorando, né? Hoje a gente tem inventário da obra. Então, eu tenho no início e no final. E a gente vai ter também lá na frente, a gente pode ser a qualquer tempo, né? A gente vai ter da obra e da empresa. Olha que legal. Então, eu já não preciso mais, vou fazer um inventário. O meu banco vai pedir, ele não pede o inventário da obra, ele pede o inventário do banco, quando você for pedir um financiamento, ele vai pedir o inventário da obra e da empresa. Então, eu preciso fazer no meu escritório, dos meus estandes de venda, tudo mais. Então, a Secarbo vai ampliar, né, a sua atuação. E algumas, como digo, algumas melhorias relacionadas à usabilidade. Inclusive, a do quê? Da gente colocar as evidências. Né? Porque quem já participou disso, quem já está participando disso, sabe que numa auditoria, numa prestação de contas, você tem que apresentar todas as notas. Se eu usei 5.000 metros cúbicos de concreto na obra, tem que ter as notas fiscais, todas referentes a isso. A gente criou já também um espaço agora para que você faça o upload desses arquivos. A Secar, então a gente falou de uma ferramenta, né? Mas também a Alessandra pediu assim, para contar um pouquinho do que está acontecendo. Então, tem também uma ação acontecendo em São Paulo, tá? Mas ela abrange, ela envolve, né, as entidades nacionalmente, que é uma aliança pela redução de gás de efeito estufa no setor da construção. Impulsionados aí pelo decreto, né,
Alessandra colocou, falava que agora em janeiro a gente tinha que emitir, todos os setores tinham que estabelecer suas metas de redução. Como é que você estipula a meta de redução se você não sabe qual é a sua medida? Então, nós estamos em 68 empresas trabalhando aí nesse intuito da gente conseguir referências, né, para das normas. Quando a gente emite, o que a gente precisa fazer? E essa aliança tem esse objetivo, né, de trabalhar junto à regulamentação de instituições financeiras, né, dos financiamentos. A gente sabe que a construção civil é diferente do que os outros setores, ela tem suas especificidades, precisamos trabalhar nisso. As seguradoras, né, a gente falando um pouquinho dela, dos impactos ambientais, também estão de olho quando a gente tem esses eventos climáticos extremos, como vocês tiveram no Sul. A gente esteve aqui essa semana em São Paulo. As seguradoras estão olhando muito forte sobre isso, né? Estão aumentando seus valores de seguro. Então, como é que você tem que fazer uma obra que também consiga, independente da questão do carbono, atender, né? Minimizar esses eventos climáticos extremos. Então, esse trabalho da aliança também vai ser, até o final do ano, a gente já tem algum material, né, que vai ser divulgado. Tem um outro trabalho que é feito pelo CBCS, Conselho Brasileiro de Construção Sustentável, junto com o Ministério de Minas e Energia. A Secarbo a gente fez junto com o Ministério da Habitação. E o SIDAC foi feito junto com o Ministério de Minas e Energia. Porque vocês vão me perguntar, de onde que você tira os fatores de emissão dos materiais? Eu preciso saber. Eu preciso saber. Bacana, tem a quantidade de concreto, preciso saber o fator de emissão de concreto, preciso saber quanto emite de gás, quanto emite de energia embutida. Bacana. Então, a mesma GIZ, né, falou assim, gente, a gente precisa disso também. E via MME foi feito esse sistema, o SIDAC, que ele está voltado para os fabricantes de materiais. Os fabricantes, aderindo ao sistema, eles têm lá como calcular, né, a sua emissão de carbono dos seus produtos, para a gente criar uma base de dados brasileira. Porque a gente não está usando muitos dados da base internacional. Então, a gente tem poucos materiais ainda. Esse esforço de cidade que a gente dá maior, né, incentivo que eles continuem, a gente precisa dessas informações. Então, a gente tem do cimento, do concreto, do bloco, a gente tem alguma coisa do bloco cerâmico, aço, mas se a gente sair um pouquinho dali, a gente não tem mais informação. E aí a gente está usando a bibliografia internacional, que para nós é ruim, né? Eu vou deixar aqui, como eu falei, né, na apresentação, e aqui são alguns materiais aqui do Sinduscom, para vocês conhecerem, então, que estão todos disponíveis online, gratuitos, com relação à sustentabilidade, né? E aqui os nossos contatos também. Mas eu acho que eu cumpri minha meta do tempo e mas estou Sim. aqui para a gente continuar o nosso bate-papo, que acho que o interessante agora são a gente ver os comentários, as dúvidas, os anseios de vocês, né, para a gente estar conversando. Sim, foi ótimo, Lília. Trouxesse bastante conhecimento especial dessas atualizações, né, da ferramenta. Todos me escutam? Estão me escutando bem? Sim. Sim, tá bem. Algumas perguntas que foram feitas, até tu já respondeu, Lília, no decorrer da tua apresentação sobre a interface com o SIDAC, né? E a Andrea Kern perguntou ainda se essas estimativas de emissão durante a fase de uso estão na pauta dos próximos passos. Sim, sim. A gente tem alguns trabalhos que estão acontecendo tentando medir, ter dados, né? O próprio CBCS, Secul São Paulo, o CBCS tem lá um benchmark, né? Uma calculadora de benchmark, onde tem dados de emissões de prédios públicos, prédios comerciais. A gente está trabalhando, né? O setor como um todo está tentando medir o quanto a gente gasta de energia, né? Porque a gente, bacana, faz um prédio sustentável, eficiência energética, bacana, mas como que é o uso, né, desse imóvel? A gente quer muito trabalhar. Isso 2025, 2024, a gente tem as nossas metas para agora. O Mário também perguntou sobre de onde estariam sendo usadas essas referências, né, dos fatores de emissão, mas eu acho que tu já respondeu também, né?
boa parte vem de bibliografia internacional, mas a gente está tentando construir a nossa, né? Isso, ele está tentando construir a nossa. Então, a gente não pode também, como é um sistema, vamos dizer assim, né? O sistema de Secarmo, ele é setorial. Então, a gente também não pode, a gente tem que ter um critério muito sério de como fazer isso. Então, como que a gente avalia? Primeiro, pelo SIDAC, certo? Porque tem uma metodologia e tudo mais. Segundo, pelas metodologias da Invent, diferenças internacionais de bibliografia. Aí, por exemplo, o que está acontecendo, gente? A gente tem o concreto verde, né, mais sustentável que está saindo por aí, o aço verde. Então, a gente vê que a indústria, né, como a Anicina colocou, cimento e aço são as que estão mais impactantes, né, na questão de carbono. Para nós, já estão trabalhando em produtos menos impactantes. Aí eu sou uma construtora que trabalha com aço X, que ele reduz Y. Ele é melhor. Mas a gente não pode colocar isso setorialmente, entendendo que isso todo mundo usa, certo? Então, a gente usa setores médios que são fornecidos pelo SIDAC. A calculadora permite que você calcule pelo setor, pelos fatores médios que a gente tem gerais, mas também pelo fator que você quer. Você vai ter duas respostas, né? Uma pela tua obra, se você tem fornecedor que consegue te dar materiais com uma pegada menor, vamos assim dizer, mas também para o índice setorial a gente trabalha ainda com as médias, né? Mas isso a gente já vê que está incentivando aí mudar um pouquinho, a gente está torcendo, né? O pessoal da Alumínio, a gente brincou muito com eles, porque a gente perguntava para eles, e aí, qual que é o fator de emissão de vocês? Ah, não tem, não tem, não tem, não tem. A hora que a gente colocou na conta, né, a Luciana viu também isso, a hora que a gente coloca na conta o fator de emissão lá de fora, ele fica lá na top 10, né? Então, ele fica nas É, top. esse empreendimento que eu fiz, o inventário, ele usa painéis de concreto, né? Então, era esperado que aço e concreto fossem, digamos, os componentes com maior emissão. E no final apareceu cabos e fiações. Um dos itens foi cabos e fiações. Aí até revi tudo. Será que os metros, o edifício, o empreendimento era linear? Revi, não, era isso mesmo, são essa a quantidade de metros. E, e ficou muito discrepante daquilo que a gente estava imaginando. E esse ano, quando eu conversei de novo com a Vanessa, né, e ela me disse, a gente atualizou alguns fatores de emissão, roda de novo, né? E aí, quando eu rodei, não apareceu mais cabos né, e fios. E esse fator de emissão ele estava, eu acho que 5 vezes maior. Né? Depois eu fui comparar. Então, eu acho a gente está num processo de construção. Eu acho que tudo isso que a Lilian falou, né, para a gente ter uma ideia de quão grande esse passo que a gente está fazendo, fazer uma calculadora que é nossa, né, que vai ter dados nossos, né, e que a gente vai começar a gerar, e que a gente vai, ao longo do tempo, vai atualizar e faz parte, né? Assim como eu escuto muito o pessoal do ESG dizendo, né, ESG não é um ponto final, é um caminho, né? E a descarbonização também é um caminho, porque a gente vai atingir patamares que aquilo lá já vai ficar fácil, a gente vai para outro, vai para outro, vai para outro, né? Então, mesmo com esses fatores que podem não representar a nossa realidade no momento, fazer parte disso, se dar conta disso, aqui a gente precisa melhorar, né? Eu acho que é uma grande coisa, né? Então, eu sou muito fã, né, desse trabalho que vocês fazem. O Mário me perguntou também sobre o percentual de emissão da construção civil que eu apresentei. Essa bibliografia é da Aliança Global de Edifícios Sustentáveis e é uma bibliografia bem atual, de 2022. Eu posso te passar, Mário, que aí ali detalha bem direitinho, tá? Que eu acho que tu ficou interessado. Eu não sei se mais alguém tem alguma pergunta para fazer. Lilian, eu tenho. Se alguém não tiver, eu tenho. Essa nova versão, né, que vai sair em março,
uma das coisas que eu estou conversando com uma construtora e ela está me pedindo cenários, né? Se eu fizer minha construção com tijolo, eu quero saber quanto que vai emitir, mas se eu, digamos, trocar as paredes internas por drywall, quanto que vai, e eu quero o valor disso, né? Como tu falou, a questão econômica é forte. Então, ela quer entender cenários, pegar possibilidades, ainda na fase do projeto, e testar cenários junto com a questão econômica. No BIM é fácil fazer isso, porque tu tem toda a modelagem e tal, tu coloca o valor, né, dos elementos e tu gera esse valor. Mas na própria ferramenta, já que eu estou colocando metros quadrados de parede ou tijolos, né, eu consigo adicionar valor ali para ter cenários, porque hoje a gente não consegue, se não rodar toda a calculadora, a gente não sabe o fator de emissão lá no final. Então eu tenho que fazer teste 1, teste 2, teste 3, rodar até o final para ver esses cenários na prática, onde é que eu posso, o que é mais, digamos, que emite menos. É viável colocar valor, né, nas próximas versões? Você fala valor, Valor financeiro, tipo assim, eu vou ter, sei lá, tantos metros quadrados de parede de alvenaria, que 1 metro quadrado custa X, e se eu fizer todas as paredes, por exemplo, de drywall, o metro quadrado custa Y, e não só o valor. Então, eu vou ter a emissão, eu vou ter outras questões para avaliar, se eu tenho fornecedor, se isso vai ser rápido, né? Como é que vai ser? E eu vou ter o fator financeiro, porque no final das contas ele quer saber, tá, vou fazer tudo isso, vou descarbonizar, mas quanto vai custar mais, né? Então, essa construção de cenários envolvendo a questão econômica também é uma possibilidade de incrementar a ferramenta? Então, hoje não. O que a gente vai melhorar para vocês, para o usuário, é que vocês vão poder exportar as planilhas Excel a qualquer momento. Então, você vai poder Uhum. fazer você vai tirar de lá quanto emite de carbono, quanto você vai jogar metro quadrado de alvenaria, né? Então, se eu fizer Sim, em concreto, bloco cerâmico, tal, você já vai exportar esses dados e aí você linka com o teu orçamento. Hoje a gente não trabalha ainda. Como eu disse, a gente ainda quer chegar no BIM. E a hora que conseguir, né, linkar com o BIM, aí o céu é o limite para vocês fazerem qualquer simulação. tá bem. O Pedro está com a mão levantada. Pedro, tu consegue habilitar teu... Deixa eu ver se eu te dou a permissão aqui, se tu quiseres falar, Pedro, só um pouquinho. Deixa eu te eu já achar. habilitei aqui. Ah, já habilitou. Ah, é o Pedro. Oi, Pedro, de Pelotas. Tudo jóia? Tudo. O Então, Pedro estão me é ouvindo um bem? dos diretores da empresa que eu fiz o inventário. Ele me questiona muito. Agora questiona a Lília. Sim. Não, eu vou aproveitar a oportunidade também para fazer um questionamento que eu já te fiz antes, e eu acho que é um ponto importante para a gente, porque, como vocês comentaram, a, a questão da medição do carbono é um primeiro indicador para saber como a gente está, né? Por exemplo, quanto uma obra de alvenaria estrutural emite, ou de parede de concreto emite, se eu mudar o sistema construtivo para concreto armado com alvenaria de vedação, vai mudar em tanto a energia quanto os gases emitidos. Mas um dos pontos que eu questiono é o que vem depois, né? Ou seja, como a gente pode fazer para mitigar. E o mitigar, eu vejo que muitas empresas falam em carbono zero, né? Ou seja, tentam compensar de forma a eliminar o que geram de carbono. Mas quando a gente olha a indústria da construção, isso é muito complexo, que é como se fosse uma montadora de uma GM ou de alguma montadora do setor automotivo, por exemplo. A gente acaba adquirindo muitos materiais de muitos setores diferentes, tá? E acaba montando um edifício. E isso acaba
gerando um número muito grande de materiais envolvidos, né? E com esses materiais vem o carbono incorporado e a energia também. Eu não sei se vocês têm algo já previsto de como, ou já em discussão, de como que funcionaria essas mitigações. Seria com base em uma obra específica e o quanto que se consegue reduzir, né? Porque quando a gente vê, nós fizemos uma obra de 100 unidades do Minha Casa Minha Vida, e se eu não me recordo bem, a emissão foi de 7,87 toneladas de carbono equivalente, tá? E se eu fosse pensar em um número de árvores que teríamos que plantar para compensar isso, daria alguns milhares de árvores em tamanho, em fase adulta, que eu não me recordo bem o número agora. 6 que mil. praticamente Para todo 6 mil? empreendimento. 6 mil para Para todo todo empreendimento. empreendimento. Não é algo muito fora, né, mas é um pouco inviável para todos os empreendimentos, né, para cada uma unidade garantir o crescimento de uma árvore em fase adulta de 60 espécies, né? Mas, enfim, eu fico pensando em que formas a gente poderia reduzir, compensar, se vai ser sobre uma obra padrão e abaixo dessa obra vai ter graus de redução que vão te dar índices ou algumas coisas. Isso daí já está sendo discutido a nível internacional ou nacional para que a gente possa ter os parâmetros dos próximos passos, depois que nós sabermos o quanto nós emitimos, o que vai ser o próximo passo, como que vai ser essa adequação de redução. Então, Pedro, a gente está trabalhando, eu falei rapidamente, né, nesse grupo, na Aliança pela Redução dos Gases de Efeito Estufa, justamente nesse sentido. O que nós vamos fazer e quanto nós vamos ser impactados, né? Primeiro, nós vamos chegar no indicador. Vamos supor que eu cheguei no indicador 10. Mas e aí? Minha obra deu 12, eu tenho que chegar no 10? Ou eu reduzo em cima do que eu já faço? Se eu já tenho, minha obra é 8, não preciso me preocupar. Então, a gente está trabalhando nesses cenários, né, de como cuidar disso e também tentando construir juntos, né, com o governo, às vezes não é fácil, na questão das metas. Porque é muito simples você falar assim, até 2030 vocês têm que reduzir 30% das emissões, né, que é o folclore que se fala por aí. Mas Uhum. quase em Paulinho, né? Em Paulinho. Então, é isso que a gente está tentando ter uma posição setorial sobre isso, né? Como que nós vamos considerar essa linha de base? E também a questão da mitigação, como que nós vamos fazer? Porque, legal, está todo mundo falando de mercado de carbono, o governo está regulamentando, mas já se fala que está acabando o mercado de carbono e cada vez começa a ficar mais caro para a gente conseguir, né, a gente fazer essa mitigação. Que formas que a gente poderia conseguir fazer isso, né? Tem empresas que estão voltadas, aí você pega as grandes, aí, MRV, companhia, estão voltadas a criar fazendas solares, né, de energia solar, para ela mesma poder fazer essa questão da mitigação. Então, geram outros negócios também decorrente disso, mas tudo está sendo amadurecido ainda. Eu acho que 2024 vai ser um ano da gente discutir muito sobre isso, porque a gente também não pode se basear em grandes construtoras e em quem tem recurso, ou que tem a oportunidade, ou que tem espaço, né? A gente tem que pensar em todo mundo. Da mesma forma que a gente fez a Secar, que todo mundo tem que usar, todo mundo pode usar, a gente tem que pensar em todas as empresas. Porque, independente do tamanho do empreendimento, ou da empresa, posso ter uma obra, posso fazer uma casa, por exemplo, posso fazer um prédio. Eu sou uma consultora pequena, faço um prédio por ano, entrego um prédio por ano. Como é que nós vamos trabalhar isso para que não impacte o setor, né? E é isso que a gente está trabalhando Uhum. na área da habitação Eu também. queria até complementar, Lilian, a gente já passou um pouquinho do horário, né? Só para complementar esse questionamento do Pedro, né? Eu acho que esse parâmetro, né, que a ferramenta dá de comparar o quanto de árvores, né, em fase adulta da Mata Atlântica seria necessário para capturar tudo que se emitiu na obra, eu acho que é uma maneira não assim de o construtor fazer essa mitigação, porque não tem como, né? É para tornar palpável o que aquelas toneladas de CO2
representam uma coisa que seja mais palpável, porque não é uma medida que a gente enxerga, isso é muito, isso é pouco, né? As apresentações que eu tenho feito da Solon, né, que a gente no Rio Grande do Sul, e eu creio que talvez, depois esse eu quero ver se a Vanessa me passa essa informação, acho que a primeira obra que foi cadastrada e que terminou foi essa da Solon. E eu fico pensando assim, me perguntam, é muito ou é pouco? A gente não sabe ainda. A gente vai comparar com a próxima obra da Solon, um padrão semelhante, e a gente está trabalhando na política de sustentabilidade justamente para isso. A gente vai se comparar primeiro, né? E a próxima tem que ser menor, e menor, e menor. E depois a gente pensar em compensar, né? Por isso que eu falei, a gente tem que medir, depois reduzir, 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 até o fato não dá mais, está muito enxuto, né? E agora a gente vai compensar. A gente está trabalhando praticamente 1 ano no projeto de compensação das emissões da Justiça Federal do Rio Grande do Sul. A gente estudou vários editais, a gente estudou vários projetos. Eu fiz curso com Sanqueta para entender esses projetos de emissão que funcionam bem em outros setores, em floresta e tal, mas na construção civil ainda é muito nebuloso. Então, na minha opinião, né, como estudiosa do assunto, no setor da construção civil, eu acho que o nosso foco tem que ser agora medir, 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 reduzir, reduzir, reduzir. Eu acho que a gente ainda não está maduro o suficiente para dar o passo para compensar, né? Eu acho que nesse ano de muitas discussões e também muitas incertezas nesses organismos certificadores de crédito de carbono, as coisas estão sendo mais exigentes, estão vindo mais à tona e estão sendo ajustadas. A gente lá na Justiça deu um passinho para trás no lançamento, né, do edital, porque a gente está compreendendo e ajustando alguns mecanismos do termo de referência. Então, a minha sugestão, né, assim, eu como estudiosa, assim, mexendo nessa temática da compensação, eu acho que ainda não é o momento, né? Eu acho que a gente, é claro, a gente no futuro próximo a gente vai fazer isso, mas aqui até 2025, eu acho que se a gente fizer bem feitinho, né, o arrozinho com feijão, medir, usar a calculadora, automatizar o processo, a gente vai ter muitos ganhos junto com outros decretos e outras coisas que estão vindo aí. Tá? A gente vai encerrar, a gente passou um pouquinho, né, do horário, mas eu acho que foi muito rica a discussão. Queria que vocês botassem aí no chat, né, de 1 a 5, o que vocês acharam, né? 1 ruim, 5 bom, né? Para a gente ver como é que se mantém o padrão, se tem que melhorar alguma coisa, né? E queria dizer que assim, meu contato com a Secarbon é sempre pelo WhatsApp, né? Eu queria parabenizar a equipe de apoio de vocês todas as vezes que eu tive dúvidas e questionamentos, né? Vocês dão um retorno, então é bom isso, tu usar uma calculadora que tem alguém do outro lado que está te escutando, que fez melhorias, que tu sugeriu, né? Então, tu te sente parte disso também, né? Então, queria agradecer, Lilian, o trabalho de vocês, né? Me coloco à disposição também nessa empreitada aí de divulgar, e fiz questão de trazer, e que bom, a Lilian está voltando de férias hoje, né? Então, que bom que deu certo, né? E que a gente seja um caminho aí de parcerias. Eu acho que, falando rapidamente, o que o Pedro está levantando são questões que é importante a gente que está trabalhando e que está discutindo nessas questões. A gente está ouvindo de vocês os anseios, as angústias, as necessidades, né? E as próprias dificuldades. Então, é bem bacana a gente participar aí dessas conversas. Alessandra, obrigado pelo convite e peço que você continue dando esses inputs para a gente, por favor. Ó, perguntaram isso, precisamos fazer aquilo, tem que melhorar isso, porque é assim que a gente consegue avançar, né? Entendendo um pouquinho o dia a dia, né? A realidade, tanto de quem projeta, do arquiteto que quer fazer uma casa sustentável, fazer um prédio sustentável, está ali trabalhando no seu projeto, para poder medir, para quem está construindo e fazer as suas melhores escolhas. Então, para um estudante que vai começar a trabalhar sobre isso, então a ferramenta também está aí aberta. Para pesquisa, trabalhos, né, da universidade, a gente está super aberto aí para conversar, para as cidades também. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade e, ó, pode mandar sugestões, perguntas que a gente está aqui, tá?
Tá bem. Só para, antes de finalizar, dizer que no dia 20 a gente vai ter o Descarbon Talks 2, a gente vai falar de cidades e vai vir uma xará minha, Alexandra Passuelo, falar um pouco de cidades em tempos de crise climática. Tá? Então, a gente aguarda vocês lá. Muito obrigada pela presença de vocês e muito bom ver alguns de vocês que eu não via há um tempão. Um abraço a todos.